Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 29 de novembro. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que vai ser destaque no programa de hoje. Um ônibus com 25 passageiros tombou e atingiu 2 veículos na Avenida Norte-Sul, na Serra. No local, moradores pedem alguma solução da Prefeitura para evitar acidentes. Consulta pública é aberta para a escolha de barreira que será instalada na terceira ponte. Justiça Militar do Rio de Janeiro denuncia 7 PMs por desacato durante a greve de fevereiro. E ainda as últimas informações sobre a greve dos rodoviários. Isso e muito mais agora no Link Espírito Santo. Mais uma vez, boa noite para vocês. O ônibus tombou ao descer a Avenida Norte-Sul, na Serra, e atingiu 2 veículos de passeio. Isso aconteceu nesta quarta-feira. As imagens do acidente são impressionantes. Hoje pela manhã era possível ver as marcas dos pneus do coletivo no asfalto da Avenida Norte-Sul, em Carapina, na Serra. O acidente aconteceu ontem por volta das 7h30 da noite, horário de grande movimento. O ônibus da linha 572, que faz o trajeto do terminal de Laranjeiras, na Serra, ao terminal de São Torquato, em Vila Velha, capotou em cima desses 2 veículos. O trânsito teve que ser interditado e foi liberado por volta das 10 da noite. Cerca de 25 passageiros estavam no ônibus na hora do acidente. Eles foram retirados do coletivo com a ajuda de moradores da região e, em seguida, socorridos pelas ambulâncias do SAMU. Os carros que foram atingidos pelo coletivo ficaram com a dianteira totalmente destruída. Neste carro branco estava uma mulher que mora próximo ao local do acidente. Ela foi atendida e passa bem. Neste outro veículo estavam 3 pessoas, entre elas Rita Maria, de 68 anos. Ela ficou em estado grave e passou por uma cirurgia durante a tarde. Mesmo com o acidente grave, não houve vítima fatal. Ao todo, 6 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais. O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. Ele prestou esclarecimentos e foi liberado. Segundo os moradores aqui da região, este não é o primeiro acidente. Nosso asfalto tem muitos desníveis. Pode ver que é defeito. A prefeitura não faz corretamente o trabalho dela. E com isso, causa acidente direto. O que acontece? Isso aí, o motorista vai desviado do veículo, acaba se colidindo com o outro. A via tem velocidade máxima permitida de 60 km por hora, mas basta alguns minutos para observar que os veículos passam em alta velocidade. Nós mandamos um ofício para a prefeitura e para a CETUB solicitando um ponto de ônibus, onde nele começa a fazer as sinalizações corretas da via, que é uma via muito perigosa. Com recorrente a um ponto de ônibus, você coloca um redutor de velocidade ou um radar para minimizar essa questão de velocidade. Este morador conta que viu diversos acidentes na região e que o trânsito é muito perigoso neste trecho da Avenida Norte-Sul. É um trecho muito perigoso, principalmente por causa da imprudência dos motoristas. Batidas e até mesmo carro que perdem o controle e batem nesses muros por aí, já vi alguns também. De atropelamento aqui? Isso, atropelamento também. Tanto o seu Darcy como o Carlos esperam por melhorias na região. Primeiro teria que haver alguém que educasse os motoristas, fizesse um trabalho de educação com relação aos motoristas, porque é muito mais pela imprudência que ocorre. Nós pagamos nossos impostos, nós corremos atrás para poder fazer a melhora da via e a prefeitura não faz a parte dela. A empresa responsável pelo coletivo está apurando o caso. Sobre a situação do asfalto na região, a Prefeitura informou que as intervenções na Norte-Sul já começaram e estão sendo implantadas ao longo de toda a via sinalização vertical e horizontal. O investimento total é de mais de R$1 milhão. E olha só, a Justiça Militar do Rio de Janeiro denunciou 7 PMs por desacato a militares do Exército durante a greve dos policiais em fevereiro do ano passado. A Procuradoria de Justiça Militar no Rio de Janeiro denunciou 7 integrantes da PM aqui no estado. Um capitão da reserva, um sargento e 5 soldados. Eles são denunciados por ameaça,
desobediência e desacato a militares do Exército durante a greve da Polícia Militar, que aconteceu em fevereiro de 2017. Segundo a denúncia, os PMs tentaram intimidar os militares do Exército que faziam um cordão de isolamento para restabelecer a ordem em frente ao quartel do Comando-Geral da PM em Maruípe. Durante a greve, a entrada do local foi ocupada por esposas e familiares dos policiais, que iniciaram um movimento que em poucos dias se espalhou por todo o estado. Durante 22 dias de greve, mais de 200 assassinatos foram registrados, além de assaltos e saques e arrombamentos no comércio. A onda de violência só teve fim com a chegada do Exército e da Força Nacional de Segurança. Os crimes têm penas que vão de 6 meses a 2 anos de prisão. Sobre o processo, a Polícia Militar informou que não tem conhecimento, pois a jurisdição não pertence ao Estado do Espírito Santo. Vamos mudar de assunto agora e falar sobre a Terceira Ponte. A Agência Reguladora de Serviços Públicos aqui do Estado abriu nova consulta pública para a escolha das barreiras de proteção que serão instaladas ao longo da ponte. A população poderá votar em 4 modelos de barreiras para evitar tentativas de suicídio na Terceira Ponte, que liga a capital à Vila Velha, na Grande Vitória. A primeira sugerida pela Rodossol, empresa que administra a ponte, é esta: uma grade com cabos verticais em inox. O projeto custaria quase 16 milhões de reais. A segunda opção seria essa estrutura que ficaria ao lado da ponte e seria feita de fibra de vidro, custando mais de 25 milhões de reais. Este outro modelo, parecido, mas feito em aço inox, teria o custo de 27 milhões de reais. A última opção seria esse sistema de telas duplas, que custaria mais de 7 milhões e 700 mil reais. Nós temos aí uma consulta pública a título de pesquisa de opinião, e o que a gente quer mesmo é que as pessoas, de forma até intuitiva, apresentem qual é o seu anseio, o que elas esperam dessa tomada de decisão pelo governo do Estado. Agora, evidentemente que esse opinamento é relevante, porque no final das contas, quando a gente está falando de Terceira Ponte, nós estamos falando de um equipamento não apenas rodoviário, mas um equipamento onde o capixaba se enxerga nele, é um elemento de identificação do capixaba. Então, esse é o peso da opinião da sociedade para essa questão. A população poderá votar pelo site da ASP. Depois dos trabalhos técnicos que a agência desenvolveu aí nos últimos 6 meses, a gente entendeu que não era adequado tomar uma decisão tão importante quanto essa para o povo capixaba. Uma decisão de gabinete para isso seria inadequada. Então a gente fez uma seleção de 4 propostas técnicas. Essas propostas agora estão sendo submetidas à opinião pública. Nós vamos receber esse opinamento público até o dia 20 de janeiro. A consulta pública vai servir para ouvir a população sobre o melhor modelo de barreira aqui para a Terceira Ponte. Mas a decisão mesmo ficará a cargo do novo governo, que vai decidir qual o melhor modelo e também quando as obras vão começar. Nós estamos atuando tecnicamente como deve atuar uma agência reguladora, respondendo ao atual governo, evidentemente, que o governo atual só acaba no dia 31 de dezembro, mas também, evidentemente, a gente tem conversado com a equipe de transição do governador eleito, e todas as informações que foram passadas hoje para a imprensa e para a sociedade capixaba já foram tratadas com a equipe de transição e foram muito bem recebidas. É claro que nós não vamos adiantar qual será a decisão do governador eleito, porque a consulta pública vai se estender até o dia 20 de janeiro. Nós vamos direto à nossa redação com Arthur Meirelles, que tem mais notícias dessa quinta-feira para a gente. Boa noite, Arthur. Ei, Vitor, boa noite para você e para todos de casa que nos acompanham. Foi definidos horários e datas das detonações de rochas da BR-262 em Marechal Floriano, por conta da duplicação da rodovia. De acordo com a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Espírito Santo, o DENIT, a via será interditada durante 2 horas, do quilômetro 49 ao quilômetro 56, em 6 datas de dezembro. As detonações acontecerão nos dias 4, 6, 11, 13, 18 e 20 do próximo mês. O bloqueio é para garantir a segurança das equipes que trabalham no local e também dos motoristas que passam pela via. Entre o dia 21 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá detonações de rochas e interdições na rodovia. E mudando de assunto agora, José Carlos Risque Filho foi eleito nesta quarta-feira como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo. Ele teve 6.502 votos, ou seja, 52,99% do total, e ficará no comando da instituição até 2021.
Risque é advogado e professor universitário. Ele concorreu à presidência da OAB na chapa Renova OAB, ao lado de sua vice, Anabela Galvão. E uma última notícia, a terceira ponte ficará totalmente fechada no dia 9 de dezembro, de 7 às 9 da manhã, para simulação de ações de resgate, como tentativas de suicídio, por exemplo. De acordo com a Agência de Regulação de Serviços Públicos, a ARSP, 6 vias de acesso serão interditadas em Vitória e outras 7 em Vila Velha. Durante a simulação, serão iniciados os procedimentos para esvaziamento da ponte, interdição da praça de pedágio em Vitória e dos acessos à ponte em Vila Velha. Participarão das ações o Corpo de Bombeiros, o BPTran e guardas municipais de Vitória e Vila Velha. Bom, Vitor, esses são os destaques de hoje do Direto da Redação. Eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Arthur. Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e no próximo bloco temos novidades sobre a greve dos rodoviários prometida para essa segunda-feira. E no estúdio vamos falar sobre um evento que discute a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Agora são 6 horas 11 minutos, temos imagens do trânsito ao vivo na Grande Vitória, começando pelo cruzamento da Reta da Penha com a Avenida Leitão da Silva. Agora vamos conferir um movimento no trânsito da Ponte da Passagem. E vamos continuar o nosso giro, agora mostrando a Reta da Penha. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo de volta. E no início desta semana, o Sindicato dos Rodoviários anunciou a greve da categoria. E temos novidades sobre essa paralisação. As informações quem passa pra gente é o Rodrigo Schroeder. Olá, Vitor. Olá para você de casa. O Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo, o Sindirodoviários, publicou hoje o edital de greve, prevista para a próxima segunda-feira, que foi anunciada no início da semana. Segundo o documento, vão circular 30% da frota dos sistemas Transcol, Seletivo e dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha. Os rodoviários não aceitam reajuste de 2% de repasse nos salários e também em benefícios como ticket de alimentação. Eles querem um reajuste de 4%. Dentro da categoria existe um grupo que defende a circulação dos coletivos com a catraca liberada. Mas segundo o presidente do Sindirodoviários, mais detalhes sobre a greve só devem ser decididos em uma nova assembleia que acontece no domingo. A FEComércio já se manifestou sobre essa nova greve dos rodoviários. A entidade prevê um prejuízo de 15 milhões de reais. Esse rombo milionário se deve porque estamos no final do ano, com o Natal chegando, o comércio fica mais aquecido e a maioria das pessoas usam o transporte coletivo para irem às lojas. O movimento de greve, se for mantido, deve diminuir o fluxo de pessoas fazendo compras. Mas como eu disse, Vitor, novas informações sobre a greve só devem ser divulgadas depois da Assembleia dos Sindirodoviários que acontece no próximo domingo. Por enquanto é só, eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Rodrigo. Segundo o IBGE, o Brasil possui 45 milhões de deficientes. Isso representa quase 24% da população. Aqui no Espírito Santo, existe quase 1 milhão de pessoas nessas condições e 330 mil com deficiência severa. Pensando nessas pessoas, começa amanhã e vai até o dia 3 de dezembro a Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade, a Reconecta, realizada pelo Ministério Público do Trabalho com várias parcerias. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Valério Soares Heringer. Bem-vindo, Valério. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, amigos da Record News. Exato, esse Reconecta é uma quebra de paradigma, é uma conferência, uma feira, uma exposição bastante ampla, né, que vai dar oportunidade a todo esse contingente de pessoas receber um olhar mais inclusivo, um olhar mais ético, e eles vão participar como atores. Já participaram da formulação desse projeto e vão participar do desenvolvimento dele também. Bom, a gente vai falar mais ainda da feira, mas esse dado é muito
interessante, 24% da população brasileira, ou seja, quase 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. É um número muito expressivo. O mercado de trabalho, ele consegue absorver essa população? O mercado de trabalho, as empresas, não é, elas têm há uma legislação que institui uma cota legal para as empresas contratarem pessoas com deficiência. Essa é uma lei de 1991 e que vem tendo o seu cumprimento, então, acompanhado ao longo desse tempo. É claro que há determinados tipos de deficiência que impedem as pessoas de trabalhar, não é? Então, nós temos aquelas que são severas, sejam deficiências mentais ou físicas, que definitivamente são impeditivas daquela pessoa exercer o trabalho. Essas seriam as severas, né? Exatamente, essas seriam as severas. Agora, algo em torno aí de 60% a 70% são capazes de realizar trabalhos, inclusive trabalhos exatamente como os que desenvolvem pessoas que não são deficientes. E o mercado de trabalho consegue absorver? Tem espaço para essas pessoas que, mesmo com deficiência, podem trabalhar, são produtivas? Há essa possibilidade. Claro que nós estamos vivendo um momento restritivo, um momento de crise, mas no momento de pleno emprego nós temos condição de absorver o contingente, levando em consideração que há pessoas com diferentes formações, diferentes graus de escolaridade, não é? E empresas também que vão oferecer postos de trabalho em diferentes áreas econômicas. Então, nós temos a convicção de que é possível ampliar ainda mais a realidade atual, que é uma realidade de contratação bastante estreita, bem pequena em relação ao potencial do mercado e em relação ao contingente populacional com potencial para trabalhar. Pois é, o senhor falou em ampliar e hoje a gente fala exatamente disso, né? Muito de inclusão, de acessibilidade das pessoas com deficiência. Como é que está essa discussão? Bem, a gente evoluiu de um momento, não é, que essa discussão nem sequer era realizada. O diferencial foi a Constituição Federal, que instituiu um olhar um pouco mais ético, um olhar mais voltado para o cidadão. Então, a partir daí, nós tivemos alguns programas, sobretudo programas de acompanhamento de pessoas ao nível da Seguridade Social, algum tipo de benefício implantado para pessoas conseguir um mínimo de dignidade. Nós tivemos logo em seguida a lei que determinou o estabelecimento das cotas de emprego para pessoas com deficiência em empresas com mais de 100 trabalhadores, e a discussão ela vem aumentando em termos assim de campo de discussão. A acessibilidade não deve ser discutida apenas no segmento do trabalho. Nós temos que pensar na acessibilidade escolar, por exemplo. O contingente de pessoas com deficiência que chega ao curso superior completo é muito pequeno em relação ao contingente total das pessoas que se formam, né? Então nós temos que assegurar uma educação inclusiva para essas pessoas. Nós temos que assegurar, enquanto nação, enquanto sociedade, condições de acessibilidade nas vias públicas, nos prédios públicos ou de uso público, privados de uso público. Nós realmente temos um caminho, Vitor, muito grande ainda a trilhar no que diz respeito a uma mudança do nosso padrão ético, visando exatamente a garantir os direitos que esses cidadãos têm. Eles não estão mendigando direitos, eles têm esses direitos e nós temos a obrigação de assegurar a eles a execução, a integral realização desses direitos. O senhor falou da questão do trabalho, da educação, e a Conferência e Exposição Estadual de Inclusão, a Reconecta, que começa amanhã, ela vai trabalhar a questão da acessibilidade em todas as esferas, né? Em todas as esferas. Nós temos um conjunto bem considerável de palestras relacionadas com acessibilidade física, com a acessibilidade predial, com acessibilidade aos postos de trabalho, direitos humanos relacionados com essa temática. Nós temos parceiros como o Sebrae, por exemplo, que vão ministrar cursos de empreendedorismo para pessoas com deficiência. Nós temos o INSS, que vai falar sobre os benefícios relacionados ao público com deficiência e à reabilitação. Nós temos
uma série muito grande de apresentações culturais de pessoas com deficiência, rodas de capoeira, dança, teatro, cinema. Nós montamos um pequeno auditório, não é tão pequeno assim, nós montamos um auditório na área do evento. São 47 entidades parceiras, não é, que estão com seus estandes no local. Nós temos um posto do Cine para oferta de vagas de emprego ao conjunto das pessoas com deficiência, né? Nós temos iniciativas como o Senac, com oficinas, enfim, o evento é bastante amplo e levaremos lá o IFES com os cães-guia, o cão-guia robô, que é uma outra apresentação que também teremos lá. É bem diversificado a programação, bem diversificado. Né? Atletas do paradesporto, pessoas que se tornaram deficientes e vão prestar um depoimento. A partir do qual se verifica o que causou e como foi a proposta de superação das dificuldades. Realmente é um evento gratuito, inclusivo, né, amplo e enriquece muito a sociedade capixaba. Pois é, também nessa conferência temos o lançamento do Cadastro Unificado de Dados das Pessoas com Deficiência Física aqui no estado, que é o CADEF. Esse cadastro vai facilitar a vida das pessoas com deficiência? Vai facilitar na medida em que hoje nós temos alguns cadastros isolados. O propósito do CADEF é exatamente uma base centralizada dos dados que são acessados pelas pessoas com deficiência e suas associações, as associações que os representam, e de outro lado as empresas também irão acessar esse cadastro com os recortes necessários para aquela empresa. Ou seja, ela procura um contador, não é? Ela tem a possibilidade de encontrar, não é, nesse cadastro uma pessoa com essa formação, não é, disposta a ser recrutada. E isso vai colocar em contato os dois polos, digamos assim, desse universo que é o capital e o trabalho. E é bom salientar que esse CADEF, o nosso cadastro, ele é totalmente impulsionado, digamos assim, ele será financiado por multa de ação judicial do próprio Ministério Público. Compreende? Então, vem também aí uma iniciativa importante no sentido de você ter uma reversão, não é, de uma multa aplicada num processo judicial que nós instauramos e a reversão dela para uma obra tão importante como é esse cadastro. Essa multa vai ser, né, aplicada para a benfeitoria de muita gente. Muito bem aplicada. Lembrando que a Reconecta acontece do dia 30 amanhã ao dia 3 de dezembro no Shopping Boulevard Vila Velha, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, porque a programação é muito extensa e a entrada é franca. Bom, eu queria, para finalizar com o senhor, quem pode participar e como pode participar da Reconecta? Bem, a Reconecta, a grade da programação, nós teremos pessoas de todos os segmentos se apresentando ali, não é? E qualquer pessoa, todos estão convidados. O nosso convite foi encaminhado, não é? Um convite tradicional e também ele vai em braille, vai em libras, nós temos um convite em áudio, não é? E também em libras para que todas as pessoas do estado, capital, Grande Vitória e interior possam efetivamente comparecer, né, nesse importante evento que o Ministério Público lidera em conjunto com uma constelação importantíssima de parceiros. Agradeço a presença do senhor procurador. O espaço do link está sempre aberto. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, amigos. Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta você confere as notícias de todas as regiões do estado. É um instante só. Link de volta e você confere as notícias. Até lá! Link de volta e você confere agora as notícias nas outras regiões do estado nesta quinta-feira. Olá, boa noite a você que está sempre acompanhando o Link Espírito Santo. Falamos mais uma vez de Linhares.
2 jovens, um deles menor de idade, foram detidos por tráfico de drogas no bairro Interlagos, aqui na cidade. Com a dupla, a Polícia Militar apreendeu quase 1 quilo de maconha, balança de precisão e vários aparelhos celulares. Em depoimento, os suspeitos disseram ter adquirido esse entorpecente em Vila Velha pelo valor de R$2.000. O menor foi encaminhado para a Unis Norte e o maior suspeito de tráfico de drogas para a penitenciária regional aqui do município. E acontece na Vila de Regência, neste final de semana, a 4ª edição da Carebada Cultural. Vai ser no próximo sábado, dia 1º de dezembro, a partir das 6 da tarde. As atrações acontecem na Praça do Museu Histórico. Estão previstas apresentações de congo, teatro, circo, shows musicais, workshops sobre música, exposição de artesanato e trabalhos de pintores naifes locais no museu, desfile de moda, projeção de filmes e a apresentação dos dados da temporada reprodutiva das tartarugas marinhas. A programação vai ter início às 15 horas com um workshop temático, roda de conversa, música capixaba, meio ambiente e processos criativos, que vai reunir músicos de renome do estado como Carlos Papel, além de artistas regionais e convidados. E foi lançado em Linhares, nesta semana, um plano de expansão da fruticultura no município. A ideia é explorar o potencial produtivo e dividir as regiões rurais em polos produtivos da fruticultura. Um levantamento feito pela Agência para o Desenvolvimento de Linhares, a ADEL, mostrou que a fruticultura é o principal arranjo produtivo do município, gerando mais de 3.500 empregos diretos. E foi por esse motivo que a Secretaria Municipal de Agricultura resolveu elaborar o projeto para explorar ainda mais o potencial para a diversificação do cultivo de frutas em Linhares. Participaram do encontro o prefeito Guerino Zanon, técnicos, engenheiros agrônomos, representantes da indústria e produtores rurais. Isso vem para impulsionar mais a área de fruticultura no município de Linhares. É uma iniciativa que a gente está confiando que vem trazer resultados diretos para o município, principalmente para quem está lá na ponta, que é o agricultor do nosso município. Então, assim, esses parceiros que aqui estão, que vai fazer com que o projeto em si dê certo. E a gente está nessa confiança que irá dar certo e o agricultor irá ganhar muito com esse programa que vai ser desenvolvido aqui no município de Linhares. Esse foi o primeiro passo para a formatação do projeto. O plano é dividir as diversas regiões rurais do município em polos de fruticultura. O projeto é conhecer agronomicamente as diferentes regiões de Linhares, os seus atributos de clima, de topografia, disponibilidade de água e entender a característica agronômica de cada fruta. E você trazer essa fruta para aquele ambiente e ali instalar unidades de demonstrações e criar tecnologias para que os produtores possam desenvolver a partir dessas informações áreas de produção dessa fruta nas suas propriedades. Na opinião desse empresário, com um estudo bem elaborado, é possível expandir a cadeia produtiva da fruticultura com a possibilidade de bons lucros para os produtores. Com treinamento, com acompanhamento público e privado, né? Juntar esse bando de técnico bom que tem aqui de pessoas e empresários, Linhares pode dar um salto para gerar aí 1.000, 2.000 empregos num período muito curto, plantando aí de 500 a 1.000 hectares de fruta diversificada, sem falar de renda e turismo, né? E a fruticultura hoje, com a celebração desse projeto, ela tem tudo para identificar os critérios, as bases tecnológicas, os mercados e os arranjos junto ao setor produtivo, que são os pequenos agricultores, associações cooperativas, para atender aos mercados tanto de fruta in natura quanto de frutas processadas. Para o prefeito Guerino Zanon, além de melhorar a renda de pequenos produtores rurais, o projeto deve alavancar a geração de empregos em Linhares. Uma equipe especializada fazendo todo esse estudo do município de Linhares, aonde que é melhor você plantar goiaba, onde é melhor plantar banana, maracujá e outras frutas próprias aqui da nossa região. E temos uma comercialização que é garantida. Então temos tudo para... Já é a fruticultura o nosso maior arranjo produtivo, com mais de 3.500 postos de trabalho, e podemos dobrar isso em pouco tempo, dentro de um projeto organizado como começou aqui hoje. Por hoje nós vamos ficando por aqui, seguimos agora para Colatina com outros assuntos da nossa região.
Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Caminhar pela Avenida Beira Rio, na área central aqui de Colatina, é um programa diário de muita gente. Mas nos últimos dias, esse programa agradável tem se tornado uma aventura perigosa. Um grande trecho está sem iluminação há 2 semanas. Apesar das reclamações junto ao município, nada foi feito até agora. O local é propício para a prática de esporte e lazer da população. O calçadão da Avenida Beira Rio, no centro de Colatina, sempre foi ideal. E agora, com os dias mais longos, com o horário de verão, o número de pessoas tem aumentado. Mas, em contraste com tudo isso, quando o sol se põe, passar ali tem sido uma aventura para muita gente. Num trecho que vai das imediações da Ponte Florentino Mavidos, em direção ao Sesc, por cerca de uns 300 metros, a escuridão é total. Várias foram as reclamações que chegaram até nossa redação. Segundo o capitão Balbino, oficial do 8º Batalhão, a demanda já foi cobrada da administração municipal, mas até agora nada foi feito. A PM não pode estar ali o tempo todo e esse tipo de situação muitas vezes atrai a atenção de quem está esperando o momento certo para cometer um furto ou roubo naquela região. O que ameniza um pouco a escuridão é a passagem de alguns carros com os faróis acesos. Só nesse trecho são 5 postes na sequência, com as lâmpadas sem funcionar. Esse local é um local de grande circulação de pessoas, principalmente no período noturno, aí, compreendido entre as 18 até as 22 horas, com pessoas caminhando, passeando. E, além disso, nós temos essa parte que é a parte externa, que depois da grade que dá pela Beira Rio, que tem sido utilizado muito por usuários de droga. A gente tem combatido isso, tem abordado, e é uma rota de fuga para quem comete crime aqui. Então, esse local nós recebemos várias ligações aí também sobre a questão da iluminação. Nós temos uma parte que está bem escura e prejudica porque facilita com que o agente criminoso, no momento em que a polícia não está presente, cometa o crime e consiga fugir pela via de escape aqui. O local, como está hoje, com as luzes apagadas, ela tem gerado aí a dificuldade na identificação da polícia, que é um momento, a rapidez que ele utiliza e preende fuga, para a gente conseguir lograr isso na prisão é bem complicado. Nós já informamos aí, fomos procurados, já informamos os órgãos responsáveis pela iluminação e estamos aguardando aí o parecer deles. Mesmo com tanta escuridão, muita gente se arrisca e continua passando pelo local. Afinal de contas, essa é a área destinada e ideal para uma caminhada, corrida ou outro tipo de esporte e lazer, em família ou entre amigos. E a Polícia Militar dá um conselho: cuidado ao passar por ali. Apesar da PM estar constantemente no local, não é bom se arriscar. Nós estamos intensificando o trabalho da Polícia Militar aqui, nós estamos permanecendo, fazendo preventivo, mas tenha cuidado, né? Tenha muito cuidado passar, porque por mais que a gente aborde, permaneça o tempo, o criminoso ele procura essa facilidade. Então, se ele tem um local que propicia ao crime, ele pode vir aqui cometer. Então, preste bastante atenção em pessoas suspeitas e no primeiro indicativo de alguém em suspeição, ligue 190 que nós estaremos prontos a atender aí. Através de nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Colatina informou que a administração municipal tem reunião agendada com a empresa que está instalando as lâmpadas de LED na cidade. Este percurso, mostrado na reportagem, está contemplado e devido ao período de chuvas não foi possível fazer a troca. Informou ainda que estão solicitando que aquele espaço seja feito o mais rápido possível para solucionar o problema, uma vez que a licitação da nova empresa responsável pela iluminação aqui do município para troca e manutenção vai acontecer só no próximo dia 17 de dezembro. Estamos na semana de prevenção à AIDS e hoje uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde, responsável por essa ação, realizou uma conscientização sobre o assunto no centro da cidade. Confira. Esta é a Semana Municipal de Prevenção à AIDS. Tem o objetivo de chamar a atenção sobre a doença e para os serviços que o município disponibiliza nesta área para a população. E na manhã desta quinta-feira, uma ação aconteceu no calçadão do centro de Colatina para conscientizar quem passou por ali. Então nós estamos aqui para tentar sensibilizar a população, né? Principalmente tentar atrair um pouco mais o público jovem, que é um público muito distante da gente, um público que é difícil de atingir. A gente costuma falar para as pessoas criarem o hábito do preservativo. Ah, mas eu não gosto, mas eu vou
já escapuliu uma vez, ah, mas acontece, ah, mas eu tenho um parceiro fixo. Sim, isso é rotina, isso já é falado sempre, mas a única forma de prevenção mesmo ou é abstinência ou é o preservativo, né? Então a gente costuma brincar. Se você quer praticar um ato seguro, por favor, use o preservativo, porque se abster dessa prática, dificilmente alguém vai. Então a gente tenta sempre conscientizar, usar sempre, tentar virar hábito mesmo. Houve a distribuição de panfletos, material educativo, brindes e também preservativos masculinos e os femininos. Tudo para alertar sobre a importância da prevenção. O José sabe disso. É muito importante para o ser humano, né? Que preserva muitas coisas, muitas doenças, né? Umas coisas que se todo mundo usasse, né? Ele evitava de muitos problemas, né? De doenças, assim, essas coisas. Então eu acho que, não, tenho certeza, né? Umas coisas dessas é bom a gente se prevenir. Para a saúde da gente é muito ótimo. De acordo com dados do Centro de Testagem e Aconselhamento de Colatina, no município, o número de casos de infecção pelo vírus HIV aumentou 10% de 2016 para 2017 e continua aumentando este ano, principalmente entre os jovens de 16 a 26 anos. Em Colatina, a epidemia está crescendo. Então, dessa demanda de 800 pacientes que nós temos em acompanhamento e tratamento, né, 60% é de Colatina e, né, tomando antirretroviral. Então, nós aumentamos muito a demanda de pessoas de 16 a 26 anos, 26, 25 anos, né, os casos novos de testagem. E muitos são os fatores que contribuíram para esse aumento. O não uso de preservativo, né, a certeza de que não vai acontecer com a pessoa, né, pode acontecer qualquer outro, mas menos com ela, né, o fato de pegar um vírus, se contaminar, né. E também o uso de drogas ilícitas, né, ilícitas também, que fazem com que a pessoa não se previna. Hoje estão se contaminando com pessoas saudáveis, com um grau elevado de instrução, né, hoje é de 2º grau, faculdade, nível de pós-graduação que estão se contaminando. A ação da Secretaria Municipal de Saúde também teve como objetivo divulgar os serviços do município de testagem e acompanhamento de pessoas portadoras do vírus HIV, que funcionam o ano todo. É um local onde as pessoas vão se testar sobre HIV, sífilis, hepatite B e C, né, de forma gratuita, né, e que o município dispõe para a população. Lembrando que o CTA de Colatina, o Centro de Testagem e Aconselhamento, fica na rua Haroldo Antolini, número 134, no bairro Esplanada, próximo ao INSS. E nesta sexta-feira, o serviço vai oferecer testagem rápida de fluido oral, das 7 horas da manhã ao meio-dia. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos e todos podem fazer. Mais informações nos telefones 3177 7113 ou 3721 1531. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para São Mateus. Olá, nos destaques de São Mateus e região do Link Espírito Santo. O pirarucu, espécie natural da Amazônia, há décadas vem sendo criado em cativeiro em quase todo o Brasil. Para muitos, essa atividade ainda é um quebra-cabeça. Mas para esse aquicultor de São Mateus, a experiência de 15 anos de estudos o tornou referência no estado. Para esse aquicultor de São Mateus, uma paixão que virou um negócio de sucesso. Júnior Costa está no ramo há mais de 15 anos e diz não se arrepender nem um pouco por ter entrado nesta atividade. Ao contrário, mostra-se sempre satisfeito com o negócio e feliz em termos de realização pessoal. O pai era pecuarista, no entanto, Júnior seguiu outro caminho e conta como começou sua paixão pela espécie. Eu comecei com a tilápia e o tambaqui. Então, na época, quando eu fui comercializar esses peixes, eu vi que o valor comercial deles não era legal. Aí eu fui numa festa agropecuária em Colatina, conheci essa espécie, o pirarucu, num aquário, e a primeira impressão foi que eu achei bonito, né? Daí em diante eu comecei a fazer minhas pesquisas, né? Fiz amizade com o pessoal do INPA lá do Amazônia e descobri que é um peixe de grande mercado, né? A carne dele tem uma aceitação gigante por onde passa. Foi aí que começou essa pesquisa com pirarucu.
A criação do aquicultor fica no bairro Aroeira, em São Mateus, região norte do Espírito Santo. Júnior passou anos estudando o peixe e conta como foi sua primeira experiência após formar o primeiro casal da espécie. Quando eu cheguei na beira do tanque, eu olhei, eu vi que ele estava com filhote. Na hora não teve jeito, né? Fiquei emocionado porque é um trabalho que eu tive que encarar sozinho, né? Não tive ajuda financeira, nem de tecnologia, nada. Simplesmente eu parti para cima. Então, quando eu vi esse casal com filhote, eu agradeci muito, né, a Deus, porque me segurou nessa luta aí. E realmente ver esse casal com filhote na época foi emocionante para mim. Nasceram os filhotes, aí ia começar outra etapa que eu não sabia que era tão difícil, né? Levei eles para a caixa, que é o normal, né? Que eu já tinha lido sobre isso. Só que de 3.100 filhotes que nasceu na época, eu consegui salvar um, para você ter uma ideia. Então foi assim um choque muito grande, o que eu tinha que fazer. Eu liguei para uns amigos meus de Rondônia, naquela época nem eles tinham muito conhecimento também. Aí eu fui descobrindo o alimento vivo, que hoje é o zooplâncton, que a gente usa para tratar deles, que na época eu não sabia. E hoje essa mortalidade que de 3.100 filhotes que eu perdi, eu salvei um. E hoje eu tenho uma mortalidade de 2% só. A cada desova que eu tenho aí, eu só perco 2%. O criatório de Júnior tem um plantel de 12 casais em reprodução e mais de 300 matrizes para a formação de novos casais. Ele é hoje uma das maiores referências do Brasil. Eu sempre falo que parece que eu nasci para isso, né? Que eu tive outras situações que eu imaginei, o pessoal me dava conselho, Júnior, vamos fazer um pintado, vamos fazer outra espécie, porque o pirarucu realmente está te atrasando. Deus parece me guiou para esse projeto, porque as porradas que eu tomei aqui, o tempo que eu gastei para formar o projeto e o tempo que eu gastei para virar o profissional que eu sou hoje no assunto, realmente é coisa de Deus mesmo, eu tenho isso para falar para o pessoal. Seus clientes estão dispersos pelo Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás e Maranhão. Questionado como é feito o transporte dos alevinos para essas regiões, Júnior garante em 100% o trabalho de transição. Todos os meus clientes têm garantia de 100% de sobrevivência. Tanto é que eu mando alguma coisa a mais justamente se tiver algum acidente e tal. Por exemplo, se o cliente me compra 5.000 filhotes, vai 5.200. Sempre vai essa conta a mais. Se houver alguma morte, que não tem, eu dou 100% de garantia que esses peixes vão chegar vivos na propriedade. O pirarucu, popularmente conhecido como bacalhau da Amazônia, tem uma carne muito saborosa e sem espinhos e pode chegar até 250 quilos. Segundo técnicos da Embrapa, a espécie necessita de 5 a 10 metros quadrados de viveiro e, em média, 80 centímetros de profundidade. O peixe, ele só realiza sua primeira desova após atingir 40 quilos. Uma sugestão que eu dou para os produtores interessados é procurar quem entende do assunto. E tem muita gente comprando alevinha de pirarucu por aí afora e revendendo e não tem a tecnologia para passar para os clientes. Hoje esse filhote sai daqui com 15 a 18 centímetros, ele recebe toda a orientação de manejo, né? E ele vai levar esse filhote aí com 15 meses a 12 quilos, que é o tamanho ideal para abate. São Mateus está na beira de regiões praianas, né? Conceição da Barra, Itaúnas, Guriri, Linhares. E o pessoal está procurando muito o pirarucu para os restaurantes, né? Principalmente no final de ano, que tem muito turista. Então, agora que, graças a Deus, começou a chover na minha região, eu vou começar a fazer engorda comercial para atender esse pessoal. Hoje o foco do projeto é a venda de alevinos. Mas a partir de 2019, agora, final de 2019, eu vou ter o peixe gordo aqui para abate. E esses foram os destaques de São Mateus e região. Vamos agora ao município de Aracruz. Boa noite a todos que nos acompanham no Link Espírito Santo. A CDL Aracruz está realizando a campanha Limpe o Seu Nome, um incentivo para os inadimplentes acertarem seus débitos e voltar a comprar no comércio de Aracruz. E eu estou aqui hoje com o vice-presidente do CDL Aracruz, Rogério Sarmengue, que vai falar mais para a gente sobre essa campanha. Rogério, como está o índice de inadimplentes hoje na cidade de Aracruz? Assim como em todo o Brasil, é claro que o índice de inadimplentes no comércio de Aracruz também é alto, né? Infelizmente, essa é uma realidade do cenário brasileiro, é uma realidade do cenário aqui do nosso município, né?
E qual o problema hoje de ser inadimplente? A questão é que as pessoas que são inadimplentes, elas deixam de ter linha de crédito, né? Deixam de ter crédito para poder comprar no comércio. Só vai comprar à vista ou só vai comprar no cartão, mas não tem o crédito para comprar no comércio, né? E fica com o nome sujo, né? O que não é muito interessante, porque existem várias formas de saber, né? De pesquisar se a pessoa é inadimplente ou não, né? E agora vamos falar sobre a campanha Limpe o Seu Nome. Qual o principal objetivo desta campanha? O objetivo, primeiro, é fazer com que o comerciante, ele realmente deixe de ter pessoas pendentes, né? Deixe de ter dívidas no seu comércio, né? E segundo, é fazer com que as pessoas, os consumidores, possam voltar a ter crédito e voltar a comprar no crediário, na linha de crédito, no comércio de Aracruz ou em qualquer outro local do Brasil, né? E qual o processo que este consumidor ele precisa fazer? Olha só, quem está precisando entrar na campanha Limpe o Seu Nome, basta procurar a CDL Aracruz, lá no edifício Ravena, no 3º andar, e primeiro procurar saber se as lojas que estão participando da campanha, se naquelas lojas ele realmente precisa fazer essa negociação, né? Se ele precisa limpar o nome nas lojas participantes da campanha, né? Aí o nosso pessoal da CDL vai dar um cartão para ele, dizendo que ele compareceu lá, e vai dar um cartão para que ele possa procurar as lojas participantes para poder negociar os juros e as multas daquilo que ele está devendo, né? Rogério, e os consumidores que procurarem o CDL para tentar um acordo, terão algum tipo de vantagem? Olha, as vantagens são muitas, né? Porque os descontos, as lojas estão dando de 10% a 90% de desconto nos juros e nas multas, né? É claro, a pessoa vai continuar, o que ela está devendo, ela vai ter que pagar. Mas o mais importante é negociar os juros e as multas, porque às vezes isso já é um valor muito alto, né? Então, ela tem casos de 90% de desconto nos juros e nas multas, né? É muito importante para o consumidor. E para finalizarmos, qual a meta que vocês pretendem alcançar com essa campanha e até quando o consumidor pode procurar o CDL? A campanha Limpe o Seu Nome da CDL Aracruz vai até o dia 15 de dezembro, né? E a meta realmente é fazer com que a população, né, do nosso município tenha o nome o mais limpo possível, né, para poder voltar a ter linha de crédito no nosso comércio, voltar a comprar no crediário, né? E é uma campanha bastante importante, tem bastante adesão de lojas e a procura está sendo muito boa por parte dos consumidores, da população de Aracruz, né? Está sendo muito interessante e é uma iniciativa muito boa para o comércio de Aracruz, porque tem comerciante aí com dívidas muito altas e com um número muito grande de pessoas devendo, né? Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui no Link Espírito Santo. E agora vamos para Cachoeiro de Itapemirim. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo e a gente volta a falar do estacionamento rotativo aqui em Cachoeiro. É que a previsão é que ele volte a funcionar até meados de 2019. Praça Jerônimo Monteiro, 8 horas da manhã e olha a situação, nenhuma vaga para estacionar. O Milton rodou e não conseguiu achar nada. Aqui no centro, nesse momento, está difícil. Se você observar, estou aqui parado e tem um carro no nosso local que não deveria estar. Está cada vez mais difícil vir ao centro da cidade de carro ou de moto. Sem local para estacionar, os condutores acabam infringindo a lei. É carro na calçada, na vaga de moto, em fila dupla. Seu Eloy já deu 3 voltas pelo centro. Procurando vaga, tá um caos em Cachoeiro. Enquanto não resolver essa situação do rotativo, isso não vai melhorar. Isso está parecendo uma novela. E parece mesmo uma novela, desde que o rotativo foi suspenso em março de 2016 pelo Ministério Público Estadual por não estar de acordo com as normas e ter sido implantado na cidade sem licitação, é que a situação ficou assim. Dificílimo, você roda e não consegue estacionamento. Difícil? Difícil demais. Muito difícil, mas muito difícil mesmo. Eu já dei umas 3 voltas aqui, não achei um estacionamento. É difícil, mas difícil mesmo. Para resolver a situação da falta de vagas para estacionamento no centro da cidade e em bairros próximos, uma nova licitação será feita para 2019. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial da última semana e prevê que os envelopes com as propostas das empresas participantes sejam abertos em 9 de janeiro.
E desde que o estacionamento rotativo acabou, quem tem cuidado das vagas são os flanelinhas. Eles estão presentes nos principais locais onde o fluxo de veículos é grande. A maioria fica na linha vermelha e na Avenida Beira Rio. Eles ajudam, entendeu? Pelo menos ele consegue uma vaga pra gente, né? Na hora de sair ele ajuda a gente a sair. Então o trabalho dele está sendo importante, né? Apesar de ter que dar um troco, eles é importante, né? A novidade é que eles poderão ser aproveitados pela empresa que administrará o sistema e disponibilizará 2.186 vagas. Dessas, 1.767 para carros e 419 para motocicletas. A cidade vai ser dividida em duas regiões. Na Zona Azul, que compreende as regiões do centro, as taxas ficarão entre R$ 2,50 e R$ 4,50 para carros, 50 centavos a R$ 2,00 para motos com permanência de até 3 horas. Já na Zona Verde, que são regiões movimentadas, mas afastadas do centro, a tolerância vai ser maior e os valores mais baixos. R$ 2,00 por 1 hora e R$ 5,00 para 4 horas para os carros, 50 centavos para motos durante 1 hora e R$ 1,50 por 4 horas. Mas enquanto o problema não é resolvido, para conseguir estacionar na região central de Cachoeiro, tem mesmo que contar com a sorte. O senhor está aí aguardando uma vaguinha, como é que é? Estou aguardando uma vaguinha, não tem estacionamento. Aí saiu aí, ó, 8 postos aí, ó. E aconteceu aqui em Cachoeiro ontem o primeiro Maple Bear. O evento, que é idealizado por uma escola canadense, tem a finalidade de arrecadar fundos para ajudar 2 entidades do município. O Jaraguá Tênis Clube ficou lotado na primeira edição do evento, idealizado por uma escola canadense com filial em Cachoeiro, que uniu empresários para ajudar a levantar fundos para entidades em Cachoeiro. Acho que as melhores coisas começam de forma bem simples. Nós temos um projeto socioemocional na escola, em que a gente ensina valores às crianças, mas não adianta só ensinar e não praticar. Então resolvemos fazer um jantar beneficente, né, um coquetel, juntamos um grupo de empresários que acreditaram na proposta, e todo o valor arrecadado nós vamos direcionar para 2 instituições de caridade aqui de Cachoeiro, acreditando no projeto e valorizando o trabalho que eles estão fazendo aqui na nossa cidade. 32 empresários participaram diretamente para que a festa acontecesse e 2 entidades receberão a ajuda dessa primeira edição. E a gente ficou muito feliz porque vem atender exatamente um gargalo que nós temos, que é a aquisição de medicação na hora que a criança mais precisa. Então chegou numa boa hora, né, e vai contribuir muito para a instituição. É gratificante você ver empresários, pessoas da sociedade preocupadas de ajudar as pessoas menos favorecidas. Você vê que a gente tem um projeto lindo, onde as crianças aprendem a tocar, aprendem tanto que hoje já temos uma orquestra, que aqui nós vamos estar fazendo o lançamento do primeiro DVD deles. É maravilhoso, é a bondade, é realmente o social vindo do social. A boa música ficou por conta da orquestra do projeto Casa Verde, que lançou seu primeiro DVD com trilhas conhecidas de grandes sucessos do cinema e TV. O recurso para a realização do sonho veio da Lei Rubem Braga. Nós gravamos o DVD no dia 21 e 22 de agosto no teatro e hoje é um momento muito especial, que é o lançamento do DVD. E aí, como a gente adora fazer música, a gente vai fazer esse momento. Como é que tá o coração, hein? Agora tá mais calmo, tá todo mundo aqui, tá tudo certo. Isso é muito bacana, isso prova que o sul do estado, ele é de uma solidariedade imensa, e Cachoeiro de Itapemirim, quando você se propõe a algo tão grandioso, as pessoas acolhem. Primeiro, é que a Orquestra Sinfônica do Sul do Espírito Santo é muito boa. Tem uma qualidade de trabalho na linguagem musical extraordinária. E segundo, que é um trabalho social da maior profundidade. São mais de 100 crianças atendidas, crianças que, se talvez não tivessem acolhidas nesse projeto, não teriam a oportunidade que elas têm na vida. Bem de Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à Vitória.
Bem, com essas notícias a gente encerra o nosso link de hoje. A você que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Mais notícias você confere no nosso jornal online, simnoticias.com.br. Record News, informação para você crescer.